Estamos ainda em Daniel capítulo 8, continuando nessa visão que Deus deu para Daniel. Nosso assunto é um pouco complexo, é a abominação da desolação, que fala não só nesse capítulo, mas em outros textos também de Daniel 8, do livro de Daniel. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta manhã. Senhor, nós sabemos que tudo que está na Tua Palavra está aqui para que nós possamos nos debruçar e cavar e olhar com atenção, desejar como Daniel. O próprio Daniel que recebeu essa visão não conseguiu entender tudo. E nós que estamos bem mais próximos ao cumprimento final de todas as coisas, inclusive desta visão, nós precisamos entender mais, mas ainda há muitas coisas que nós não somos capazes de decifrar ou de prever, e também o Senhor não tem a intenção de mostrar, talvez, da maneira como nós gostaríamos. Ao mesmo tempo, o Senhor quer que nós busquemos o entendimento, o Senhor quer que nós sejamos estudiosos, entendidos, que possamos receber a revelação do Senhor, porque o Senhor deu esta palavra e tantas outras, o sermão sobre o fim dos tempos, em Mateus 24, o Senhor deu essas revelações para que nós pudéssemos estar preparados. Nós fomos chamados para andar na luz, para que as coisas do fim não nos peguem de surpresa. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda. Abra os nossos olhos cada vez mais, hoje talvez mais um pouquinho, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar, entender aquilo que vai de fato nos preparar para o tempo do fim. Pedimos a Tua ajuda, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa limitação e a necessidade de revelação do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então, na aula passada, nós fizemos essa lista comparativa de alguns dos aspectos do pequeno chifre, o pequeno chifre que aparece no quarto animal de Daniel 7, quarto animal de Daniel 7, e em Daniel 8 nós temos o pequeno chifre aparecendo. Só tem 2 animais nessa visão, mas o animal que tem esse pequeno chifre corresponde ao terceiro animal de Daniel 7. Então é um pouco confuso, difícil às vezes da gente guardar os detalhes, mas nós entendemos que em última análise, quer dizer, tem cumprimentos parciais diferentes, mas o cumprimento final, como nós temos mostrado, existe um cumprimento final, mesmo quando tem um cumprimento anterior, histórico, algo que ia acontecer naqueles dias, ou próximo daqueles dias, tem um cumprimento final dessas profecias. E o cumprimento final, tanto de Daniel 7 quanto de Daniel 8, do pequeno chifre, eu entendo que é o anticristo, está se referindo ao mesmo cumprimento final. Então nós ajuntamos algumas características para entendermos mais sobre quem é esse anticristo, quem é esse pequeno chifre, e nós vamos ter outras informações ainda no livro de Daniel, principalmente no capítulo 11. Nós vamos ver algumas coisas mais sobre alguém que teve um cumprimento, né, que era o Antíoco Epifânio, mas também se referindo ao anticristo. Então, tem várias coisas que nós vamos ajuntando. Eu estou preferindo seguir essas visões, essas revelações e visões de Daniel na ordem que estão aqui. Ou seja, eu não vou ficar indo lá em Daniel 11, 12, a não ser que alguma coisinha a gente possa referir, mas nós vamos concentrar no que nós estamos vendo até aqui. Então, em Daniel 8, ele mostrou essa visão, e o foco principal, ele mostra 2 reinos, né? O reino da Pérsia, depois o reino da Grécia, e como esse reino
da Grécia ficou repartido entre 4 chifres menores, 4 chifres que surgiram depois de Alexandre, e depois surgiu esse pequeno chifre que foi alguém na história, mas que aponta para o fim. Então tem todas essas características aqui em Daniel 8, como ele se exalta até contra o exército do céu, até contra o príncipe do exército. Então esse pequeno chifre, ele tem características que outros reis, outros governantes tiveram antes, mas nós temos mostrado que no fim vai ter alguém que vai encarnar mais, que vai ser uma expressão mais forte. É difícil a gente imaginar alguém que possa ser pior do que um Hitler, do que alguns dos imperadores romanos e outras figuras. Se você for estudar a história, não faltam pessoas que demonstraram esses mesmas características, porque isso faz parte desse espírito do anticristo, dos reinos que fazem parte da besta. Então, o Antíoco Epifânio demonstrou bastante, né? Foi um cumprimento parcial, mas foi bem forte isso que Daniel viu, aconteceu mesmo. Porém, várias coisas não aconteceram, então nós entendemos que não houve um cumprimento pleno. Isso vai acontecer no fim, numa escala e numa proporção muito maior. Então ele enfrentou, se exaltou até o príncipe do exército, que é Jesus, e como estamos vendo, esse espírito de exaltação tinha em Nabucodonosor, tinha em Belsazar, tinha nos governantes da Pérsia, tinha em Alexandre o Grande, tinha em vários imperadores romanos. Então, esse mesmo espírito, ele sempre se manifesta, mas um dia vai ser mais forte. Essas são as características que nós vemos em Daniel 8. Ele se exaltou contra Deus e contra o príncipe do exército, que é Jesus, e ele tira o sacrifício diário. Isso aconteceu com Antíoco Epifânio. Ele pisou o santuário de Deus, ele profanou, ele colocou, ofereceu um porco no altar, que já era um animal imundo para você ter na sua casa. Imagine colocar no altar de Deus. Ele também colocou uma imagem de Zeus no Santo dos Santos. Então ele transformou aquele lugar num lugar profano, num lugar de idolatria, num lugar de pecado. Ele lançou a verdade por terra. Ele tinha poder sobrenatural, ele tinha um poder que não era dele. Ele lutou contra os santos. Quando fala de estrelas e exército, tem muito a ver com o povo de Deus, né? Então ele perseguiu e destruiu e matou muita gente do povo de Deus. E no versículo 13, que nós vamos ler daqui a pouquinho, ele fala a respeito do assunto de hoje, que é a transgressão assoladora. Ele é mestre em intrigas, sutilezas, enganos, mas ele, no fim, ele vai ser quebrado sem mãos humanas, né? Podemos falar que Antíoco, ele não foi morto por um outro poder, ele não foi conquistado por um outro poder. Então, de certa forma, Antíoco também foi quebrado. Eu nem sei os detalhes da morte dele, mas eu sei que não foi por guerra, não foi por ter sido assassinado ou morto por alguém. Mas sabemos que nós vamos ver isso talvez um pouco mais hoje, como o poder do anticristo não vai ser quebrado por alguma força humana, nem pela igreja diretamente, assim, não é por alguma instrumentalidade humana. Isso vai quebrar essa sucessão de reinos humanos, porque quem vai destruir o poder do anticristo é o próprio Jesus na sua vinda. Então vamos ler esse versículo, Daniel 8. Eu vou voltar um pouquinho, ele fala, vamos ler a partir do versículo 9 para
pegar mais uma vez o contexto, fala que então desse bode que tinha um chifre grande, e surgiram 4 depois da morte de Alexandre, depois no versículo 9, sai de um deles um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, oriente e a terra formosa, que é Israel. Engrandeceu-se, então esse é o espírito do anticristo, que nós, estou repetindo, mas nós vemos isso, na verdade, em todos os líderes humanos. Isso acontece em nosso coração, qualquer pessoa é sujeita a isso, qualquer tipo de sucesso, qualquer tipo de função, qualquer tipo de destaque, nos leva a uma tentação terrível, que é de engrandecimento. Mas esse aqui é muito grande, ele se engrandece até o exército do céu. Alguns do exército e das estrelas desse exército, ele lança por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Então, são degraus, né? Ele se exalta acima de outros chefes, outros governantes, ele se exalta acima do exército, daqueles que são fortes mesmo na posição de Deus, e ele se exalta até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício contínuo. Então, ele afronta Deus ao ponto de tirar o sacrifício contínuo que é oferecido continuamente a Deus. E o lugar do seu santuário ele também lançou por terra. O exército lhe foi entregue, versículo 12, com sacrifício contínuo por causa das transgressões. Então ele vai falar bastante nesses textos, ele repete várias vezes transgressões. Jesus falou, a iniquidade vai aumentar. Então, é um tempo de não só do pecado que estamos, infelizmente, acostumados a ver, um nível de pecado, um nível de transgressão vai ser muito maior. Então, por causa das transgressões, Deus permite que o anticristo tenha esse poder. Ele lançou a verdade por terra. Isso também já vemos isso em todas as épocas. Se você for estudar o nazismo na Alemanha, que é muito documentado e tem muitos filmes e muita matéria, livros, etc., filmes, documentários sobre isso, você pode ver, eles preservaram os filmes de propaganda que Hitler fazia, que o governo dele fazia. Então, é totalmente falso, é falsidade, é mentira, e não é só essa lançar a verdade por terra, não é só uma coisa meio intelectual. A verdade na Bíblia se refere ao próprio Deus, a próprio Jesus, que é o verbo, que é a verdade e a vida, mas assim, esse lançar a verdade por terra não é só fazer propaganda de uma mentira, mas é realmente destruir, negar a verdade na sua realidade. É mais do que um fato, é mais do que uma mentira isolada, é negar a realidade em si. Então, ele lança a verdade por terra. Eu creio que nós, se nós tivermos... o que eu falo? Assim, não é honra, não é privilégio, mas é privilégio porque nós vamos viver esse tempo, é um tempo em que Deus vai se manifestar. Ao mesmo tempo em que a verdade, a mentira está prevalecendo, a verdade também está. Mas se nós pudermos, se nós formos viver nesse tempo na sua plenitude, com certeza vai ser um nível de engano que vai nos assustar muito, porque nunca vimos algo igual. E prosperou em tudo que fez. Então, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, anjo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Então, Daniel viu uma visão, ele viu esses detalhes. E depois... o anjo, ele ouve 2 anjos conversando,
E um anjo pergunta para o outro: até quando durará a visão? Qual visão? A visão que Daniel acabou de ver. E que visão é essa? É a visão que fala do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. A minha tradução aqui fala transgressão assoladora. Outra tradução fala transgressão desoladora. Outra fala rebelião devastadora. E ainda outra, rebelião que causa profanação. Então, são algumas variantes assim para a gente entender essa palavra. Nos outros textos de Daniel, tem mais 3 textos em Daniel que falam a respeito desse acontecimento, desse fato que está aqui no versículo 13, e Jesus cita isso no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então nós temos 3 vezes especificamente, mas essa, Daniel 8 aqui, ele usa uma expressão um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? Abominação da desolação. Então, são 2 palavras. Abominação é uma coisa terrível. Geralmente, quando essa palavra era usada no Antigo Testamento, se referia à idolatria. Era algo que era abominável, que causava desgosto. E tem essa ideia também de transgressão ou de rebelião. Então, essa é a primeira palavra. E abominação da desolação. Desolação é destruição, é devastação. Então nós temos essas 2 palavras, é uma abominação, é algo terrível aos olhos de Deus e vai causar destruição. Então a transgressão assoladora é uma transgressão ou uma abominação que vai causar devastação, destruição. Então essa é a primeira vez que aparece no livro de Daniel. Então, nós vamos ter Daniel 9, Daniel 11 e Daniel 12, mais 3 citações, mais 3 ocasiões em que essa expressão é usada e 2 vezes nos evangelhos. São as únicas, né? Tem outros textos, né, que nós podemos citar, 2 Tessalonicenses 2, que claramente se refere a esse mesmo acontecimento, mas não usa a expressão abominação da desolação. E Apocalipse 13 também, que fala sobre esse momento, fala também sobre o anticristo, o mesmo acontecimento, mas sem usar a expressão. Então, não são muitas citações dessa expressão. No Antigo Testamento é só Daniel que fala. Mas quando Jesus cita, que nós vamos, daqui a pouco, nós vamos olhar Mateus 24, mas quando Jesus cita, olha, né, quando vocês virem a abominação da desolação, ele fala, né, a gente tem lugares no Novo Testamento que eles citam um texto do Antigo Testamento sem falar onde, mas Jesus falou, está em Daniel, vá lá e leia em Daniel. Quem lê, entenda. Né? Leia e entenda, né? Procure entender. Então, Jesus cita especificamente essa expressão e nós vamos nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre a importância disso. Eu quero fazer aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte, essas coisas escatológicas, essas coisas que falam do fim, e principalmente quando se trata de coisas mais específicas, né? Então, a abominação da desolação, quando Daniel fala sobre isso aqui, e quando Jesus fala, ele, assim, você percebe claramente pelo contexto que ele não está falando meio generalizado. Então, vai ter uma tribulação e vai ter muitas coisas ruins. Não, ele fala de uma coisa específica. Então, a abominação da desolação não é um termo geral, é um termo que se refere, que aponta para um acontecimento específico.
E sabemos, como já mencionei, que isso já aconteceu na história, antes do tempo de Jesus, porque Antíoco, que faz parte dessa sequência de Daniel 8, ele veio de das 4 partes do império que Alexandre conquistou. Então, assim, ele faz parte especificamente, ele não é um cara assim, teve alguém na história que fez uma coisa assim, mas a gente não sabe se relacionar, como que ele se encaixa. Não, Antíoco Epifânio foi um sucessor de uma das 4 partes do império que resultou das conquistas de Alexandre. Então, Antíoco é um cumprimento muito forte dessa profecia. Só que Jesus se refere à mesma profecia apontando para o futuro, ou seja, para Jesus. Ele não estava negando o que tinha acontecido, mas Jesus estava dizendo, olha, essa profecia, na verdade, apontava para algo que ainda vai acontecer. Então, quando se trata de ou acontecimentos específicos, o que é abominação da desolação? Ou outra coisa que aparece nesse capítulo aqui, em outras partes da Bíblia, quando tem números. Então, Daniel 8, ele fala no versículo 14 de 2.300 tardes e manhãs. Então, é um tempo, 2.300 dias. Tardes e manhãs são dias. Então, essas, assim, no capítulo 9 que estamos chegando, Daniel 9 vai falar das 70 semanas. E depois fala, Daniel 7, nós já vimos sobre 3 anos e meio. Então tem várias menções de tempos específicos e acontecimentos específicos do tempo do fim. Então o meu parênteses aqui é para dizer o seguinte: essas coisas nós devemos estudar. Estão aqui não para que a gente fale assim, mas falou 2.300 dias, mas quem sabe o que significa isso? 70 semanas de Daniel, tem muitas teorias, tem muitos estudos, mas cada um fala uma coisa. Então, Jesus, afinal de contas, Jesus falou que ninguém vai saber o dia nem a hora que ele vai voltar. Então, muitas pessoas têm uma tendência de deixar a escatologia para quem gosta, para quem quer estudar mais, mas no fim das contas a gente não pode saber muito, ou alguns dos que estudam elaboram teorias muito bem feitas, muito bem demonstradas e falam assim, olha, vai acontecer exatamente assim. Então eu queria alertar, nós devemos fugir dos 2 extremos. Hoje eu vou mostrar alguns textos, mas eu vou deixar muita interrogação no ar. Se você gostou, achou interessante o tema do estudo de hoje, e agora vou saber o que é abominação da desolação, já vou falar desde agora que eu não tenho essa resposta. Existem muitas perguntas na minha mente, no meu coração. Eu ouço que outros têm estudado sobre isso, vale a pena estudar, mas nós precisamos ter muita cautela, muita humildade e muita disposição de ver coisas acontecendo que não se encaixam nas nossas teorias. Por mais que a gente estude, por mais que a gente procure, Senhor, o que é? Quando isso vai acontecer? Como vai ser? Tem as dicas aqui, tem as comparações históricas, tem coisas que podem nos ajudar. O povo de Deus, 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz, nós não somos das trevas. Então o dia do Senhor que vem como ladrão de noite não deve nos pegar de surpresa. Por outro lado, a gente não vai saber o dia e a hora que ele vem. Então, levando essa tensão, levando esse equilíbrio, eu quero dizer, a minha posição vamos estudar, vamos analisar, mas tem muitas coisas que podem, é muito provável, é quase certo
que as coisas não vão acontecer como nós estamos prevendo. Eu vou voltar e mostrar daqui a pouco que o perigo disso, mas desde agora, quando você identifica, porque o anticristo vem, né, tem as ideias que vem de alguma sucessão do Império Romano, ou talvez que seja ou dos países europeus, ou é da Igreja Católica. Então, se você aponta muito numa direção, se o anticristo não vier daquela direção, você vai ficar confuso e talvez pego de surpresa. Tem também a outra linha de pensamento que vem do mundo islâmico, né? Então, eu acho que todas as linhas, todas as ideias devem ser analisadas e nós devemos ficar com o nosso coração atento, claro, para o Senhor Jesus e atentos para os acontecimentos do mundo, porque à medida que as coisas vão acontecendo agora na nossa geração, algumas peças do quebra-cabeça vão se encaixar e vão começar a ficar mais claras. Mas mesmo assim, Deus colocou verdades, sinais apontando, Ele quer que a gente esteja preparado, mas a preparação que Jesus nos deu, falou qual a preparação que Paulo fala, que os profetas falam, fique atento, fique acordado. A Bíblia usa duas alegorias, o sono e a embriaguez. Não é para dormir e não é para ficar embriagado, porque as duas coisas fazem com que você não fique consciente, né? Ou se você estiver dormindo, ou se você estiver embriagado, você não vai ficar consciente, você não vai ficar alerta. Então, a grande advertência do Senhor estude essas coisas. Vamos pensar juntos, vamos pedir ajuda do Senhor para saber como essas coisas vão acontecer. Vai ter uma abominação da desolação, Jesus falou. Daniel viu isso antes. Temos exemplos históricos que nos dão também uma ideia, mas mesmo assim, nós não sabemos exatamente como vai acontecer. Okay? Então, essa é a preparação, né? Nós temos que ter muita cautela, muita prudência, muita humildade em relação a tudo isso. Então, voltando aqui, esse assunto é muito importante, não é visto, né, esse termo, abominação da desolação, é só encontrado nesses textos que eu falei, em Daniel 4 vezes, e em Mateus e em Marcos. E temos dois textos, né, de 2 Tessalonicenses 2 e de Apocalipse 13, que nos ajudam um pouco a entender o acontecimento. Esses são nossos textos para que a gente entenda isso. Mas eu estou apontando aqui que Daniel 8, que não é um capítulo muito estudado. Não é um capítulo, assim, quantas vezes você já ouviu um estudo sobre Daniel 8? Só se você faz uma sequência, só se você se aprofunda mais, mas normalmente assim, nós ouviríamos mais sobre Daniel 7, que é uma visão bem mais completa. Temos coisas sobre Daniel 9 por causa das 70 semanas, mas Daniel 8, por que Daniel 8 não é muito estudado? Porque Daniel 8 fala especificamente de 2 dos 4 reinos de Daniel 7. Ele não fala do primeiro, que é Babilônia, e ele não fala do último, que pode ser Roma, pode ser o Império Islâmico, mas aponta para o fim. O quarto império, o quarto animal de Daniel 7, ele tem um cumprimento parcial, mas ele aponta para o fim, então ele é mais misterioso. Agora, Daniel 8 fala do segundo e do terceiro, da Pérsia e da Grécia. Então, a maioria das pessoas olha para Daniel 8 como algo já cumprido. Essa parte aqui já aconteceu, sendo que esse pequeno chifre tem muita coisa aqui que fala do tempo do fim. Então, e o fato de que Daniel 8, versículo 13, é a primeira vez que fala dessa transgressão assoladora, dessa abominação da desolação, é muito significativo. Então, por isso, nós precisamos dar uma boa atenção para essa expressão, ok? Então, Daniel 8, 13,
ele fala isso, né? Os dois anjos conversando, até quando durará a visão? E a visão tem relação com isso. Sacrifício contínuo, a transgressão assoladora, a abominação da desolação, e o resultado dessa abominação é que o santuário e o exército de Deus, povo de Deus, os santos, são entregues ao anticristo. Então, esses são os fatos que nós temos aqui, e no versículo 14 ele dá um tempo, né? Porque um perguntou para o outro, quanto tempo essa visão vai durar? E aí nós temos essa resposta que não tem um paralelo. Esses 2.300 dias não tem nenhum outro texto na Bíblia que fala de 2.300, nem, né, porque 3 anos e meio tem 1.260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, tem várias expressões que significam a mesma coisa. 2.300 dias não são 3 anos e meio, são 6 anos e alguma coisa, então não são nem 3 anos e meio e nem 7 anos. Então esses 2.300 dias não se enquadram e nós não temos uma resposta certa. Eu vou dar para vocês uma teoria hoje, mas para mim é uma teoria, eu não tenho nenhuma convicção de que é realmente isso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, eu estou situando aqui, entre todas essas características do pequeno chifre, uma coisa específica que ele fala é que vai ter essa transgressão assoladora, essa abominação da desolação. Okay? Então, nós vamos colocar aqui, já está aqui na folha, nós temos 10 coisas para falar sobre isso, sobre essa abominação, para a gente entender um pouquinho mais o que a Bíblia fala sobre isso. Outra vez, eu não tenho nenhuma revelação, nenhuma clareza. Vários irmãos estudiosos que têm revelação, que têm buscado a direção de Deus, eles têm uma ideia bastante clara do que eles entendem sobre isso. Mas vamos ver o que fala aqui, e lembrando também que à medida que nós formos avançando no livro de Daniel, nós vamos voltar a falar sobre isso, porque tem mais 3 menções disso nos outros capítulos de Daniel. Então, hoje é uma introdução. Eu quero só mostrar algumas coisas que nós sabemos a respeito disso. Eu já falei que não é uma coisa geral. A abominação da desolação, ele não está falando sobre um período, ele não está falando assim, vai ter um tempo de muita transgressão. Ele está falando, vai acontecer algo que se chama abominação da desolação, ou transgressão assoladora. Então, vai acontecer algo específico, né? E por isso mesmo é tão perigoso a gente dizer, eu sei o que é, porque se for algo bem diferente do que estou esperando, será que eu estarei preparado? Então, eu vou falando sobre algumas dessas coisas, mas nós vamos começar a ler alguns dos textos bíblicos para nos dar mais entendimento. Primeiro eu vou ler as 3 passagens, as outras 3 passagens que tem em Daniel. Então, em Daniel nós temos Daniel 9, versículo 27. Eu não vou falar aqui sobre as 70 semanas, só vou ler o texto aqui para vocês sentirem um pouco assim, os outros textos que falam sobre esse mesmo acontecimento. Então, em Daniel 9, 27 diz, ele confirmará. Tem várias ideias sobre quem é esse ele, mas muitas pessoas entendem que é o anticristo. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Isso aqui está aqui no item 4 aqui. Então, uma das coisas, já falou em Daniel 8, uma das coisas que está relacionado com a abominação da desolação é que ele vai fazer cessar os sacrifícios.
no templo, eles faziam sacrifícios diariamente, de manhã e à tarde. Um holocausto contínuo, diário. Então, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, isso tem a ver, eu vou pulando aqui assim, nesses itens, assim, depois a gente repete todos, mas o anticristo, o pequeno chifre, ele vai fazer uma abominação, e muito relacionado com isso está o fato de que ele vai fazer cessar os sacrifícios contínuos. E depois ele vem sobre uma asa de abominações, e o que ele faz traz muita destruição, até que a destruição determinada será derramada sobre ele. Então, ele vai ser destruído, que é o último item da nossa lista aqui, que ele vai ser cortado, ele vai ser destruído, mas não por mãos humanas, ele vai ser destruído sobrenaturalmente. Isso, só para lembrar, isso está em Daniel 8:25 também, que sem esforço de mãos humanas ele será quebrado. A próxima menção está em Daniel 11. Aqui também tem todo um contexto que nós vamos estudar depois, mas eu vou ler versículos 31 e 32. 11:30, porque virão... Desculpa, eu falei 11:30 e 31. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Voltará, se indignará contra a Santa Aliança e fará como lhe apraz. Ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão os braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo. Então, repete isso. Estabelecendo a abominação desoladora, abominação da desolação. Então, está aqui, vai ter outros itens, outros fatos, né, ligados a isso. E a última vez que aparece em Daniel é no capítulo 12, versículo 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, ok? Então, isso para a gente ver que isso foi um fator, foi um aspecto da visão que Deus confirmou várias vezes com Daniel. Então, agora nós vamos para Mateus 24 e rapidamente nós vamos passar pelos outros textos que falam sobre isso, também no Novo Testamento, para a gente, pelo menos, ter, assim mesmo a gente não sabendo identificar ou prever exatamente o que vai acontecer, mas nós precisamos entender, esse é o ponto de partida, nós precisamos entender qual a importância disso, por que é citado, em qual tipo de contexto. Então, claro que nós não temos tempo para analisar Mateus 24, mas eu acho que todos nós já lemos e relemos, já vimos estudos. Os discípulos perguntaram, depois que Jesus falou assim, vocês estão vendo esse templo bonito? Esse templo vai ser destruído. Lembre que Daniel está no cativeiro, no tempo de Daniel ele estava no cativeiro, ele viu várias visões de como Deus ia restaurar. Jesus está no templo restaurado, que é o segundo templo, mas esse segundo templo, segundo Jesus, seria destruído, e foi mesmo. Então, os discípulos ficaram assustados quando Jesus falou que... Acho que os discípulos acharam assim, já passou o cativeiro, passou a destruição, agora esse templo que vai ser o templo que vai ter o reinado eterno.
E Jesus falou assim, não, esse templo vai ser destruído. Aí eles queriam saber quando, como que ia acontecer isso. E aí, os primeiros versículos de Mateus 24, Jesus fala de várias coisas, mas eu quero chamar a atenção, muitas pessoas têm feito isso, mas eu quero que vocês lembrem que uma das coisas que mais fala aqui, e que mais fala em outros textos sobre o anticristo, é a palavra engano. Engano. Quando a gente lê os textos sobre os últimos dias, a gente gostaria muito de ouvir assim, apesar de tudo que vai acontecer, a igreja vai ser vencedora, a igreja vai expandir, ninguém vai conseguir colocar a mão na igreja. E claro que tem profecias muito maravilhosas sobre o tempo do fim. Tem profecias de uma grande colheita. Aqui mesmo tem o versículo 14, que fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Tem palavras, né? Tem Apocalipse 12, que fala de uma mulher gloriosa. Tem as duas testemunhas que dão testemunho para o mundo inteiro. Então tem muitas coisas. Tem Apocalipse 14, que fala dos 144 mil, que são pessoas puras, que seguem o Cordeiro. Então nós temos sim visões maravilhosas, né? O próprio Daniel falou dos santos que vão herdar o reino para sempre, mas nas descrições mais detalhadas do tempo do fim, nós temos muita descrição do anticristo, nós temos muita descrição de perseguição e nós temos muita descrição de engano. Então aqui em Mateus 24, a palavra talvez mais enfatizada é a palavra engano. A primeira coisa que Jesus fala, versículo 3, Mateus 24, 3, os discípulos vieram perguntar como é que é, como assim, o que vai acontecer, explica mais para nós. Primeira coisa que Jesus fala, acautelai-vos, no versículo 4, que ninguém vos engane, pois muitos verão em meu nome dizendo eu sou Cristo. E isso vai continuar. Lá na frente ele fala assim, vai ter gente falando, olha, o Cristo está aqui, surgirão falsos cristos, prestai atenção, fiquem atentos. Em Lucas 21 fala, vocês não podem se envolver nos prazeres deste mundo, tomem muito cuidado. E aqui eu quero falar uma palavra muito séria. Eu já falei assim, que cuidado com as duas atitudes erradas sobre escatologia. Uma é muito complicado, ninguém sabe nada, eu não quero nem ouvir isso, não quero ficar esquentando minha cabeça com isso. Isso é errado, porque a Bíblia tem textos que falam sobre os últimos acontecimentos e nós precisamos estar preparados. É a palavra que mais fala. Vocês precisam vigiar, vocês precisam estar atentos. Cuidado, porque senão vocês vão ser enredados pelas armadilhas. Vocês vão cair. E aqui ele fala sobre engano. E aqui eu quero falar, e o outro perigo é achar que sabe tudo, que é um engano também. Então, quando você tem uma teoria assim, eu sei o que vai acontecer, eu sei de onde vem o anticristo, eu sei o que ele vai fazer, eu sei que quando começar a tribulação, eu já posso contar há 3 anos e meio ou 7 anos, conforme a ideia. Então, se você acha que você sabe, isso é muito perigoso, porque isso faz com que você deixe de ficar atento. Quando você está dirigindo um carro e você acha que o seu perigo é só do lado esquerdo, por isso que sempre falo, nunca ultrapasse pela direita, porque o motorista não está esperando um carro vir pela direita, ele está olhando pela esquerda. Esse é só um exemplo que me veio à cabeça agora. Assim, se você acha que vem um perigo de um lado só, tome cuidado. Às vezes a gente até comenta em casa, eu e Maristela, assim, tem umas teorias assim que as pessoas pensam, não, assim, é esse tipo de governo, esse tipo de situação, governo mundial, não sei o quê. A gente tem as pessoas têm umas ideias tão fixas que estão olhando para o perigo só numa direção.
Sendo que o anticristo, ele vai enganar, nós estamos vivendo num mundo muito polarizado, então eu posso usar essa expressão, o anticristo, ele vai enganar os da esquerda e os da direita. Vocês acham que Satanás é tão ingênuo que ele vai tentar enganar as pessoas do mundo e as pessoas da igreja com um tipo de perigo, com um tipo de filosofia, com um tipo de estratégia? Claro que não. Ele vai, em Daniel 8 mesmo fala, ele vai ser o mestre da sutileza, ele vai ser o mestre do engano. 2 Tessalonicenses 2, nós vamos chegar lá, ele fala sobre a operação do erro. Se nosso coração não estiver firmado em Deus, se o nosso coração não estiver firmado na verdade, a Bíblia diz que nós não temos preparação, nós não temos defesa contra o engano. O engano vai nos pegar. A defesa contra o engano não claro que é bom estudar e saber, o anticristo vai querer se colocar no lugar de Deus, ele vai pedir adoração, tem várias coisas que a gente pensa, eu não vou cair nisso. Quando que eu vou cair num apelo de alguém para adorar alguém que não seja Deus? Então, se nós pensarmos que o engano é algo simples, nós estamos sendo enganados desde já. Então, muito importante lembrar, né, isso aqui está aqui no item 6 aqui da minha folha, que a abominação e toda a operação do anticristo vai ser com engano. Ok, então, a primeira parte aqui, o que eu queria mostrar em Mateus 24 Jesus falou sobre engano. Depois, a partir do versículo 6, ele fala sobre guerras, uma nação contra nação, vai ter fomes, pestes, terremotos, então, vamos dizer assim, coisas exteriores. Depois ele fala sobre perseguição, e ele fala sobre engano de novo, versículo 11, falsos profetas que vão enganar muitos. Ele fala sobre iniquidade de dentro. Ele fala que pessoas do nosso meio vão trair, né, vão trair os outros. Versículo 10 fala sobre escandalizar, mas escandalizar é tropeçar, fala sobre cair, apostatar. Então vai ter muita apostasia. Muita gente, isso é triste, eu não falo isso, eu falo isso assim com muita dor no coração de pensar. A gente já viu algumas coisas assim, mas eu creio que vai ser muito mais intenso. Pessoas que nós respeitávamos, pessoas que eram líderes, pessoas que eram referências, porque ele fala sobre falsos profetas, ele fala sobre apostasia, ele fala sobre coisas que vão afetar, que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados, né? Então tem o engano do pecado, o engano de doutrina falsa, o engano de corações. Então nós temos muitos perigos de dentro, né? E aí ele fala no versículo 14 que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nesse primeiro trecho, ele foi até o final, porque esse aqui é um dos únicos versículos na Bíblia que fala assim, quando acontecer isso, aí vem o fim. Então, o evangelho do reino, nós sabemos que Jesus falava do reino de Deus, mas uma coisa muito importante lembrar é que Jesus estava citando, inclusive nesse capítulo, estava citando muito Daniel. Três coisas principais, né? Três coisas Jesus fala citando Daniel nesse capítulo 24. Três coisas. Uma é a abominação da desolação, que está no versículo 15, logo a seguir. Outra está no versículo 21, que vai ter uma tribulação como nunca houve. Isso está em Daniel 12, versículo 1. Jesus estava citando, né? Vai ter uma tribulação como nunca houve.
Então, a segunda coisa que Jesus está citando de Daniel. E a terceira coisa, que nós também já mencionamos, está no versículo 30, em que ele fala do sinal do Filho do Homem que vem com as nuvens do céu, que vem de Daniel 7. Então, 3 coisas nesse capítulo, 3 coisas específicas, Jesus está citando de Daniel. E eu estava pensando nisso hoje, quando eu reli esse versículo: este evangelho do reino será pregado. Ele provavelmente também estava pensando em Daniel, porque Daniel foi aquele que falou no livro inteiro de Daniel, está falando sobre aquele reino que vem, que vai substituir todos os reinos humanos e vai pôr fim a essa sucessão, e que vai ser entregue ao Filho do Homem e também aos seus santos. Então, o Evangelho, as boas notícias do reino, nós sempre devemos pregar o Evangelho do reino. Mas esse Evangelho do reino que ele está falando será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Haverá um testemunho, eu creio nisso, é difícil, eu tenho que crer olhando para as Escrituras e olhando para o poder de Deus, porque primeiro que falta muitas nações no mundo para ter um testemunho válido. A gente nem acredita que tem um testemunho válido no Brasil e em outros países livres, mas quantos países muçulmanos, quantas tribos, povos remotos, como que vai ser anunciado de maneira verdadeira esse testemunho em todas as nações? Mas ele está falando que vai acontecer isso, e eu creio que esse evangelho é o evangelho que está dizendo: arrependam-se, porque vem vindo o rei e ele vai estabelecer o seu reino. E isso é algo que deve trazer arrependimento, mas é algo que traz alegria, porque quem não quer ver, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, ou que conhecem um Deus assim muito distante, quem não quer um reino verdadeiro? Quem não está decepcionado? Então, esse evangelho é o evangelho de boas notícias, é um evangelho de boas notícias. Tem que se preparar, porque ele é o rei, ele vai julgar aqueles que estão do lado errado, mas é uma notícia boa, é uma notícia que traz alegria e expectativa. Ok, então, eu estou falando isso para situar aqui o versículo 15, porque depois que ele fala sobre engano, ele fala sobre as coisas exteriores, guerras e tumultos e fomes e pestes e coronavírus e coisas assim, né, que vai assolar o mundo inteiro. Ele fala de perseguição, ele fala de apostasia, ele fala de iniquidade, de engano, e ele fala do evangelho do reino que vai para todo mundo. Então são coisas que vão acontecendo, não são coisas que vão acontecer numa data específica. Essas coisas que ele está, até o versículo 8, ele fala assim: esses são os princípios, são o princípio das dores. Então, tem coisas que vêm acontecendo. Só que no versículo 15 começa uma coisa específica, e isso que a gente precisa prestar atenção. Todo esse assunto de abominação da desolação toma outras proporções quando nós vemos que Jesus colocou nesse contexto aqui. Ele fala de várias coisas que vão acontecer no fim, mas aí ele fala, versículo 15: portanto, quando virdes, e isso está assim, portanto é uma palavra assim que conecta com o que ele acabou de falar. Então ele fala, né, assim, do evangelho, inclusive que vai para o mundo inteiro, mas quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e que vai estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus não explicou tudo, ele está dizendo, volte lá para Daniel e leia lá. Lá ele falou que vamos olhar aqui nesse início de lista aqui, ele falou de um pequeno chifre que vai se exaltar extremamente contra Deus, contra seu povo.
ele falou que ele vai pisar o lugar santo. E Jesus repete isso aqui. Então, a abominação da desolação vai ser colocada no lugar santo e vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Então, quem lê, entenda. Aí ele fala no versículo 16: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, isso aqui é uma coisa muito específica. Ele não está falando... podemos espiritualizar. O que é espiritualizar? Nós podemos dizer assim, a abominação da desolação pode ser algo que vai ser uma profanação, vai ser uma blasfêmia daquilo da igreja, assim, que vai mudar a natureza da igreja, que vai levar a igreja para uma apostasia terrível. Podemos colocar assim, mas Jesus colocou isso de uma forma muito específica. Ele falou assim, quando vocês virem a abominação da desolação no lugar santo, eu não vou ter tempo de ler, mas em Marcos 13, 14, que é o texto paralelo a esse aqui, Marcos 13, 14, Jesus disse, ao invés de falar assim, no lugar santo, ele fala, a abominação da desolação vai estar no lugar onde não deveria estar, que é o lugar santo, né? Então, no lugar que é reservado para Deus. Então, aí ele fala, quem estiver no telhado, não desça, você não vai ter tempo. Quando você vir isso acontecendo, é por isso que a gente precisa saber o que é. Se nós não soubermos o que é, como é que as pessoas lá vão saber? Ou mesmo quem não estiver na Judeia, quem não estiver em Israel, é um sinal muito forte, é algo muito, muito significativo que vai acontecer. Ai das que estiverem grávidas, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Aí versículo 21, pois haverá então, então quando vocês virem a abominação da desolação, corra. Você não tem tempo nem de voltar dentro de casa. Corra, fuja. E aí ele fala, versículo 21, pois haverá então grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Gente, isso é uma palavra muito forte, mas como eu falei, ele está citando Daniel 12. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O que nós entendemos? Que Jesus está conectando o início da tribulação. Eu pus onde aqui? Número 5 aqui na lista. E essa abominação da desolação marca o início da grande tribulação. Então, de tudo que Jesus poderia usar, né, tem várias coisas que ele mesmo colocou nos primeiros versículos de Mateus 24. Essas coisas vão acontecendo, são indefinidas, é um tempo indeterminado, vai ter perseguição, vai ter reino contra reino, vai ter doenças, terremotos, isso é indefinido, não tem um momento específico. Agora, a abominação da desolação é específico, é muito específico. E aqui eu coloquei no número 2 um ponto que para mim, eu confesso, eu ainda não tenho, assim, eu acho difícil imaginar. As pessoas às vezes perguntam, você acha que vai ter um terceiro templo? Os judeus vão reconstruir o templo? Porque ele diz que vai ser colocado no lugar santo. No lugar santo. Para ser colocado no lugar santo, precisa ter um templo. Para fazer cessar os sacrifícios diários, como aconteceu no tempo de Antíoco, precisa ter um templo onde estão sendo feitos os sacrifícios. Agora, eu confesso, eu não sei como isso vai acontecer. E na nossa, quando a gente olha para as coisas, e eu estou sendo muito, muito sincero, muito aberto aqui nesse estudo, tem muitas coisas que eu não entendo ainda. Eu não tenho revelação. Eu posso dizer assim, vai ter um terceiro templo antes de Jesus voltar. E tem as profecias, tem várias profecias. Por que Deus vai cumprir algumas profecias e não cumprir outras?
Mas é muito difícil você imaginar. Mas o fato de ser difícil de imaginar não significa que não vai acontecer. Há relativamente pouco tempo, ninguém conseguia imaginar, no contexto mundial, nas forças que tinham, né, no século XIX, ninguém conseguia imaginar Israel na sua terra. E mesmo no início do século XX, como que Israel vai declarar sua independência? Vai virar uma guerra mundial, mas aconteceu. Houve guerras, mas aconteceu, porque a gente pensa, se triscar na mesquita que tem lá no Monte do Templo, se triscar lá, se fizer alguma coisa lá, já vira um conflito, acende um barril de pólvora lá. Imagine pensar em reconstruir um terceiro templo em Jerusalém. Mas isso não significa que não é possível. Isso não significa que não vai acontecer. Agora, a minha posição tá dizendo isso, é algo muito específico que vai acontecer, mas nós não sabemos, tem muitas perguntas ainda. Mas vamos ficar atentos. Tudo aponta, e vários homens de Deus, vários homens que, tanto da linha que nós chamamos de dispensacionalismo, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas eles também, muitos anos, eles sempre ensinam, vai ter um terceiro templo. Mas os outros, outra linha, que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, eles também ensinam, eles também enxergam. Então, assim, é consenso de uma grande maioria dos estudiosos que vai ter um terceiro templo e que algo vai acontecer ali que vai desencadear a tribulação. Então, vamos agora para 2 Tessalonicenses 2, rapidamente, depois nós não vamos aprofundar em nenhuma dessas duas, mas eu só quero mostrar as outras passagens, não usam essa terminologia de abominação da desolação, mas vocês vão ver as semelhanças. Então vamos lá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, o nosso ajuntamento com Ele, que seria o arrebatamento, né? Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso ajuntamento com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Gente, naquela época, eles estavam achando que Jesus já tinha vindo. Não, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então, vai ter muito engano, muito engano. E aqui o texto inteiro vai falar sobre isso. Ninguém vos engane, pois isso não acontecerá, a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia. Ok, já teve muitas apostasias, muitas doutrinas falsas, mas ele está falando sobre algo muito forte. Olha o que ele descreve. E se manifeste, isso aqui não é qualquer apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora eu quero que vocês comparem o versículo 4, ele não vai falar abominação da desolação, mas ele vai descrever, muito semelhante ao que Daniel fala, muito semelhante ao que Jesus fala. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Daniel 8 foi muito claro sobre isso. Ele vai se exaltar contra o exército dos céus, contra o próprio príncipe. Ele vai querer tirar o sacrifício. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que Jesus falou? A abominação da desolação vai entrar no lugar santíssimo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o anticristo, pensem agora, vamos fazer uma comparação. Antíoco, ele até fez umas moedas e colocou o próprio nome Epifânio.
significa que se manifesta, aquele que se manifestou. Então, Antíoco se colocou, como muitos soberanos, muitos reis e governantes se colocaram como alguém que deveria adorar, mas assim, ele tinha essa exaltação, mas ele não se colocava diretamente como Deus. Ele usou esse nome, o Deus manifesto, mas ele queria que as pessoas adorassem os deuses gregos, né? Ele queria acabar com o culto dos judeus, né, profanar o templo, acabar com, né, qualquer devoção que eles pudessem ter pelo culto, ele matou o sumo sacerdote, matou muitos judeus, proibia, né, o estudo da Torá, proibiu circuncisão, ele fez tudo para acabar com o culto dos judeus. Mas ele não chegou nesse ponto, né? Ele mesmo não se assentou no Santo dos Santos como se ele fosse Deus. Mas aqui está dizendo que o anticristo vai fazer isso, né? Agora, outra vez, isso vai ser bem explícito desse jeito ou vai ser mais sutil? Eu não sei. Isso vai ser num terceiro templo ou de alguma outra forma? Normalmente não é bom tentar fugir das escrituras, assim, da leitura mais clara, mais evidente das escrituras. Mas são coisas que a gente tem que ficar atento. Senhor, alguma coisa vai acontecer. E eu volto a falar, se fosse tão fácil, se fosse assim, qualquer governante da esquerda que represente o comunismo, ou qualquer, para o outro lado fala, qualquer governante que se torne assim como o neonazismo, ou como alguém da direita, ou assim, se fosse fácil identificar quem é do mal, não seria difícil a gente não ser enganado. Mas não é tão simples assim. E eu penso que o anticristo, ele vai fazer isso, mas eu fico pensando, será como que ele vai se assentar no templo de Deus como se fosse o próprio Deus? Eu não sei como isso vai acontecer, mas Paulo está dizendo isso, então nós podemos entender que isso aqui é a abominação da desolação, porque é alguém que está entrando no lugar santíssimo, está substituindo Deus. Essa é a pior abominação que pode ter, é uma abominação que vai trazer desolação, porque ele mesmo vai matar as pessoas que não quiserem adorá-lo, e Apocalipse fala que Deus vai mandar juízos sobre as pessoas e as nações que seguirem a marca da besta, então, ou a imagem da besta. Então, e aqui fala assim, versículo 5, não vos lembreis que eu já falava muito sobre essas coisas. E aí, versículos 6 e 7, que também são misteriosos, fala que vocês sabem. Paulo, talvez os tessalonicenses soubessem, mas a gente não sabe. Vocês já sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois o mistério da injustiça ou da iniquidade já opera. É aquilo que eu tenho falado. Isso é o espírito do anticristo, os governos, isso já existe. Mas tem somente a um que agora o detém até que seja afastado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. É o último ponto aqui, 10. Ele, assim, esse anticristo, ele não vai ser detido por nenhum homem, por nenhum governo. Se vocês já acompanharam os filmes e as histórias de Hitler, eu não sei o número, mas parece que houve mais de 30 tentativas de assassiná-lo. Ninguém conseguiu. Então, a gente tem essa certeza de que assim, não é por uma astúcia humana que alguém vai conseguir deter ou vencer, né? Mas ele vai ser desfeito pelo sopro da boca do Senhor, pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Aqui está no número 6 aqui. Engano, astúcia, sinais. Ele vai ter sinais sobrenaturais. Apocalipse 13 também fala sobre isso. Todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Gente, isso aqui é muito claro. Se o seu coração
não ansiar pela verdade, e a verdade muitas vezes dói. Eu posso defender uma teoria, eu posso defender uma doutrina, eu posso defender um lado político, eu posso defender várias coisas. E quando eu começo a defender, existe um mecanismo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que faz a gente não observar a verdade. A gente só quer aquilo que defende o nosso ponto de vista. E o mundo está polarizado. Se você tiver de um dos lados, qualquer um dos lados da polarização, você corre muito perigo. Não fique na polarização. A polarização faz você ficar cego para o outro lado. Existem elementos de verdade, existem elementos de justiça de todos os lados. Tem um pouquinho ali, um pouquinho ali. O grande erro é assim das doutrinas também na igreja. Quando a pessoa vai muito pelo calvinismo ou muito pelo arminianismo, então você fica cego para um outro lado. E a verdade é Jesus. Ele é completo. Ele tem a luz que tem todas as cores. Ele não é luz amarela ou verde ou vermelha ou qualquer outra cor. Ele é a luz que tem todas. Então, se você não amar a verdade, todo mundo vai dizer, mas eu amo a verdade. Não. Sabe como você sabe se você ama a verdade? Se você tem disposição de ser exposto, de enfrentar uma verdade que não te agrada, que não faz parte da sua teoria, que é aquilo que não constrói a sua, que não faz parte da sua teoria das coisas, sua cosmovisão, sua maneira de ver economia, ou política, ou ciência, ou seja, qualquer coisa. As pessoas que são, né, os cristãos, eu vou dar um exemplo que talvez seja menos ofensivo, mas é ofensivo também, né, que muitos cristãos ficaram, né, nós cremos que Deus criou o mundo, nós somos contra a ideia de que o mundo veio existir sem a mão de Deus. Mas quando os cristãos se fecham para a ciência, para as evidências científicas, as pessoas podem não querer enxergar. Nós nunca vamos deixar de enxergar que foi Deus quem criou todas as coisas. Mas existem aspectos da verdade que nós fechamos a nossa mente e não queremos enxergar porque não faz parte da nossa teoria, e nós vamos descobrir depois que a Bíblia não fala de que jeito que Deus criou o mundo. Não estou afirmando nada, só estou dizendo assim que existem aspectos da verdade que nós fechamos a nossa mente para isso. Então, se você ama a verdade, Deus vai te proteger. Mas se você não ama a verdade, você pode cair no engano. E isso é um assunto muito, muito sério, né? Versículos 11 e 12 de novo. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Se você não quer a verdade, Deus vai te dar possibilidade. A internet é maravilhosa, né? O Google é maravilhoso. Você pode achar qualquer coisa que você queira. Você vai achar, você quer acreditar numa coisa, você pesquisa, você vai achar evidências para confirmar aquilo que você crê. Então, Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É outra coisa que eu tenho pedido a Deus para mim, eu peço para você também. Eu não sou isento disso de jeito nenhum. Eu tenho minhas teorias, eu tenho minhas preferências. E não gosto quando vem aparentemente um fato que derruba aquilo que eu creio. Mas nós precisamos ter amor pela verdade.
nós precisamos pedir também, aqui ele fala, os que tiveram prazer na iniquidade. Se tem alguma coisa que é injusta para Deus, e você tem prazer em algum governo, em alguma medida, em alguma coisa que não é justo para Deus, mas você tem prazer nisso, muito cuidado, porque isso vai fazer com que você fique cego para a verdade. Então nós vamos terminar essa sequência aqui, né? Nós estamos terminando o nosso tempo também, mas em Apocalipse 13, ele também fala a respeito desse tempo, né? E não temos tempo para ler o capítulo todo, mas aqui Apocalipse 13 fala sobre o dragão, que é Satanás, fala sobre a besta que saiu do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Ele tem muita semelhança com o dragão e ele tem fatores, ele tem os aspectos dos 4 animais que Daniel viu no capítulo 7 de Daniel. E aí ele tem, versículo 5, uma boca que profere arrogâncias, blasfêmias, então ele tem essa exaltação. Versículo 6, ele abre a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E ele faz guerra contra os santos, etc. E aí, versículo 11, tem uma outra besta, tem 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão. Ele tem toda a autoridade na primeira besta, e a primeira besta recebeu a autoridade do dragão, então ele recebe toda a autoridade da primeira besta, e faz que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta. Então, o objetivo dessa segunda besta é levar a adorar a primeira besta. E a primeira besta é esse sistema político e o anticristo em si. Essa segunda besta normalmente é chamada de falso profeta, porque ele leva as pessoas a crer, a adorar na primeira besta. Ele faz, versículo 13, ele faz grandes sinais, até fogo do céu desce à vista dos homens. Ele engana, versículo 14, e ele fala com as pessoas na terra para fazer uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E essa imagem da besta começa a ter vida e fala, etc., e depois vem a marca da besta. Bom, tem muitos detalhes aqui, que eu também não sei como vão se cumprir, mas eu só queria colocar aqui que em Apocalipse 13 não fala sobre o Santo dos Santos, fala sobre o tabernáculo de Deus, fala sobre a exaltação contra Deus, mas fala sobre algo que é uma idolatria e que é uma substituição de Deus e que nós entendemos que seria a abominação da desolação. O que seria aqui? Seria essa imagem, a imagem da primeira besta, e que essa imagem, como Nabucodonosor fez uma imagem, mas esse aqui é muito mais forte do que a imagem de Nabucodonosor, porque essa imagem fala e também tem sinais e milagres, então é algo mais sobrenatural. Então aqui a gente até vê algo que seria mais sutil e que a gente não sabe exatamente como, ninguém sabe exatamente como é que vai ser a marca da besta, ninguém sabe exatamente como é que vai ser essa imagem, mas estou sugerindo, isso aqui também, eu vi que Mike Bickle também pensa assim, que essa imagem da besta é a abominação da desolação. Então, nós vamos ter outros momentos para falar mais sobre isso, mas vamos só recapitular aqui, e tenho mais um diagrama para mostrar para vocês. Então, vamos juntar aqui todas as coisas. Tem uma passagem que a gente não conseguiu ler, mas acho que vocês vão lembrar. Então, vamos juntar as coisas que nós estamos vendo nas Escrituras. Eu não posso dizer como que vai surgir isso, exatamente como vai acontecer, mas eu estou só apontando os textos bíblicos que falam sobre isso para a gente ter uma base. E vamos olhando para Deus e pedindo ajuda dele para a gente entender. Então, em primeiro lugar, o anticristo é alguém que vai se exaltar demais. Ele vai, assim, as pessoas, eu fico admirado. Já
Nós ainda não temos o anticristo, pelo menos eu penso que não. Mas assim, eu fico admirado em quantas pessoas dentro da igreja, pessoas que se exaltam, que são arrogantes, e o povo vai atrás. Nos governos civis, pessoas que são extremamente orgulhosas, extremamente se exaltando. Isso todo mundo faz, todos os governantes falam assim, só no meu governo que é bom, só eu que fiz coisa boa. Mas tem coisas que vão passando dos limites. Por isso que eu falo, não entre na polarização, não apoie cegamente ninguém. Não seja um seguidor dentro da igreja, dentro de qualquer situação, contexto. Na política, não seja um seguidor, não seja um fã, não seja alguém que defende alguém, mesmo quando ele está cometendo muitos erros. Abre os olhos. As pessoas que estão se exaltando, isso é um caminho, é uma preparação. Então, ele tem exaltação extrema, mas as pessoas vão achar bom, vão seguir. Segundo lugar, essa abominação entra no lugar santíssimo. Tudo indica que seria um terceiro templo. Número 3, essa abominação é uma imagem. Como que vai ser essa imagem? A gente não sabe, mas é alguma coisa que espelha o governo, assim, porque a primeira besta é o sistema de governo. A primeira besta é o anticristo no sentido do governo. Mas a imagem que é feita, que faz todo mundo adorar, é alguma coisa que se espelha nele. E, infelizmente, muitas igrejas estão se espelhando no sistema do mundo também. Então, mas essa imagem, claro que é algo muito mais concreto, muito mais específica. Ele faz cessar, a abominação vai fazer cessar o sacrifício contínuo, que parece que também teria a ver com o sacrifício do terceiro templo, mas eu confesso que eu não sei como isso vai acontecer, e são coisas que nós vamos ter que ficar de olho. É algo que vai ser o sinal que está começando a grande tribulação. Tudo que tem em volta dessa abominação e desse movimento do anticristo é um movimento de engano, de astúcia, de sinais sobrenaturais. Nós vamos, acho que, falar sobre isso talvez na próxima aula, né? Apocalipse 12 fala que tem guerra no céu e que Satanás foi expulso do céu. E ele vem sobre a terra com muita ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, isso parece que tem muita relação, que quando ele foi expulso do céu, aí que ele vai se manifestar no homem do pecado. Alguma coisa está detendo esse homem do pecado, porque esse espírito já está atuando, mas tem alguma coisa que está segurando, o próprio Deus está limitando ainda. O Deus não deu autorização, mas a linguagem de 2 Tessalonicenses 2 fala que tem algo segurando que vai ser tirado. Então, alguma coisa vai sair do caminho para que o homem do pecado se manifeste, né, plenamente. Essa abominação vai trazer devastações, vai trazer destruição, vai ser terrível. Graças a Deus vai ser um tempo limitado. Vai ser um tempo limitado. E também o anticristo, a abominação, tudo que ele fez, não vai ser tirado por alguma mão humana, mas vai ser tirado pelo próprio Deus. Eu tenho algumas outras coisas, mas vai ficar para a próxima aula, para a gente finalizar esse assunto, e depois nós vamos estar prontos para entrar em Daniel 9. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Esse assunto realmente é um assunto que nos assombra, que pode nos assustar, mas o Senhor falou que se nós nos atentássemos às Tuas palavras, se nós realmente olhássemos para Ti, se nós prestássemos atenção, tudo que o Senhor falou em Mateus 24 e nos outros textos dos Evangelhos, tudo que o Senhor mostrou para Daniel, que o Senhor mostrou para o apóstolo João no Apocalipse, é para nos preparar. Então, ainda que nós não conheçamos, ainda que nós não saibamos exatamente como vai ser essa abominação,
Vai ter mesmo um terceiro templo, vai ter sacrifícios que vão parar, é isso que vai acontecer literalmente, tem alguma coisa que nós precisamos entender, nós confessamos, eu confesso a Ti, Senhor. Eu quero crer literalmente em todas as profecias, eu quero estar atento para aquilo que o Senhor nos mostrou, mas eu também quero estar atento porque muitas coisas acontecem de uma forma diferente daquilo que nós estávamos esperando. Então nós queremos estar preparados, nós queremos entender a Tua maneira de nos avisar, Tua maneira de nos prevenir, que nós realmente tenhamos a Tua preparação e que o Senhor trabalhe em nossos corações. Eu peço especialmente essa questão da verdade, que nós possamos entender em quais áreas nós não estamos deixando a verdade penetrar, até mesmo em aspectos da nossa vida pessoal, da nossa vida contigo, da nossa vida no nosso lar, que nós possamos amar a verdade, que nós possamos deixar a verdade entrar, que o fogo do Teu Espírito Santo possa queimar aquilo que não é da verdade, aquilo que não pertence a Ti. Senhor, nós queremos que o Senhor prepare, porque no meio de toda essa situação pavorosa, toda essa situação assustadora que vai ter no fim, o Senhor vai ter um testemunho. Paralelamente com essa adoração da imagem da besta, com essa abominação da desolação, o Senhor falou que esse evangelho do reino, esse testemunho será anunciado a todas as nações. E um testemunho não é uma palavra vazia, é uma vida coletiva, uma vida verdadeira, uma igreja que realmente viva para demonstrar quem o Senhor é. Nós oramos para isso e cremos, ó Deus, que o Senhor está preparando uma igreja, preparando uma testemunha, preparando uma palavra forte para enfrentar essa situação, porque a igreja do Senhor vai ser vencida pelas profecias em termos físicos. O anticristo vai poder matar, vai poder perseguir, mas ele não vai vencer. Na verdade, ele será vencido por uma igreja que vai estar pronta para te seguir até a cruz. Nós cremos nisso e pedimos que o Senhor efetue a tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém.